Olá! O vídeo de hoje não tem brincadeira no começo, porque é sobre um assunto sério. Eu quero falar de um assunto que mexeu comigo bastante nos últimos tempos e que me deixou muito infeliz. Na verdade, esse é o assunto, é infelicidade, mas infelicidade em um âmbito, assim, especial da sua vida. No meu caso, era no trabalho. Pra quem não sabe, eu saí do meu emprego. Eu trabalhava como auxiliar de escritório e saque de uma empresa, de uma fábrica de móveis planejados. E atualmente eu não estou mais trabalhando lá, eu saí de lá, fiz acordo e saí porque eu não estava me sentindo bem mais, sabe, naquele ambiente. Com a crise financeira que está acontecendo, tudo no mundo, o dono da empresa ficou meio perdido, eu acho, sabe? E aí começaram a ter vários problemas com compra de material e isso acarreta no atendimento ao cliente, porque você há de convir comigo que se não tem material, não tem como fabricar, ou se o material está atrasado, a fabricação é atrasada e eu vou entregar para o cliente atrasado. Ou eu vou entregar para o cliente na data certa, mas não vai completo. Que era o que estava acontecendo lá na empresa. Tô nem aí, tô falando mesmo. E tudo isso, na verdade, todos os problemas que aconteciam, que acabavam acarretando ao cliente, acarretavam a mim. Porque adivinha só quem tava no telefone, no e-mail, no celular, no WhatsApp, tendo que lidar com esses problemas? Era eu. Só que assim, eu trabalhei lá durante 3 anos e 7 meses. E de 1 ano e meio pra cá que começou a ficar assim, bem difícil, bem complicada essa situação de atendimento ao cliente. É um trabalho que é muito difícil. É um trabalho, sinceramente, que é muito difícil. E ainda, assim, se você me conhece, você deve estar pensando, meu Deus, como ela conseguiu? Porque eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou muito nervosa, eu falo muito, assim, muita besteira, eu sou muito verdadeira, né? Já tem aquele vídeo lá da Falciane e tal. E eu falo muito o que eu realmente penso na hora que eu penso, independente da pessoa, sabe? Eu acho que o trabalho foi até uma das coisas que me ajudou a pensar mais antes de falar. Porque eu não podia ser grossa com o cliente, né? Eu tava lá pra atender ele bem. Por mais que ele fosse grosso comigo, que me xingasse, que xingasse minha mãe, chegasse até a minha 14ª geração, enfim. De 1 ano e meio pra cá, tava começando a me atingir muito isso, sabe? Um cliente ligar e falar assim, ai, você é incompetente. E aquilo ficava na minha cabeça, sabe? Eu sou incompetente, eu sou incompetente, eu sou incompetente, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou incompetente. Ao mesmo tempo em que outros clientes ligavam e falavam, ai, você me ajudou, obrigada, você é ótima, você é a melhor pessoa nesse serviço. Mas, assim, as opiniões negativas sobre o meu trabalho estavam me atingindo bem mais do que qualquer opinião positiva sobre, sabe? Eu não sei explicar por que isso aconteceu. Não sei se foi pela quantidade de coisas, porque como muita coisa começou a dar errado, muita gente começou a ligar, sabe? Eu ficava dias inteiros pendurados no telefone ouvindo aquele pessoal reclamando. E assim que eu entrei na empresa, eu senti isso também nos primeiros dias. Até pegar tudo, já é horrível, né? Você entrar numa empresa que você não sabe de nada, que você não conhece ninguém, que você não sabe fazer o trabalho. Eu já tinha trabalhado com atendimento a cliente, no caso não era cliente, era numa escolinha, enfim. Aí, era cliente. Enfim, aí eu já tinha trabalhado mais ou menos com isso, mas não desse jeito, sabe? Assim, e eu me colocava muito no lugar das pessoas, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, se fosse o meu móvel, se fosse eu que estivesse esperando o móvel chegar, sabe, pra arrumar minha vida, pra arrumar minha casa, pra me casar, sei lá, alguma coisa assim, eu ia ficar muito mal realmente se também atrasasse. Então, no começo, eu sentia muito isso. Assim, me atingia muito tudo que o povo falava, sabe? Eu ficava pensando, eu vinha pra casa pensando, ai meu Deus, como é que eu vou responder esse cliente, como é que eu vou resolver o caso dele, mas ela tá esperando isso pra casar, ela tá esperando isso pra se mudar, ela tá se mudar, tá pagando aluguel. Existem vários contextos na vida das pessoas e as pessoas contavam isso pra mim, tipo, eu tô esperando esses móveis chegar pra me mudar, enquanto eu não posso me mudar, tô pagando 2 aluguéis de dois lugares. Eu vou me casar e o móvel não vai chegar antes. Eu vou ter um bebê e o móvel não tá chegando antes. Tudo isso aconteceu, tudo isso na minha cabeça e eu ficava, meu Deus, aquela mulher vai ter um bebê e o móvel não vai chegar, a culpa é minha. Meu Deus, aquela mulher precisa casar e o móvel não tá lá, a culpa é minha. E aí parou. De repente parou, assim. Na verdade, quando eu entrei no emprego, eu entrei pra ajudar minha gerente, porque ela tava grávida e ela precisava sair de licença maternidade. Assim, a menina que trabalhava no lugar que eu fiquei também pediu pra sair.
tudo coincidiu com o fato dela estar grávida também. E aí ela saiu da licença maternidade, de licença maternidade, ela sabe por quê, saiu, né, ela vinha um mês depois dela, uma semana depois dela, fiquei até confusa, uma semana depois dela ter neném, ela foi pra empresa trabalhar, gente. É assim, aquela empresa era umas coisas absurdas desse jeito. E aí, mas ela ficou, né, afastada, ela ia de tarde, de vez em quando, uma vez por semana, tal, pra fazer algumas coisas que só ela podia fazer, e eu ficava fazendo tudo, e assim... Eu não sei porque eu tava trabalhando mais, eu tinha mais coisas pra fazer. Só que eu sentia que andava mais, sabe? Eu conseguia dar mais retorno pros clientes. Por mais que tivesse problema, eu conseguia resolver na hora. Eu não consigo entender, sabe? Eu resolvia mais do que atualmente que eu tava fazendo menos coisa. E aí foi. E aí, sabe, dava 5 horas que era o meu horário de sair, eu ia embora. Eu não tava nem aí, não queria saber ligar o celular, não queria saber. Cliente mandava mensagem, eu só ia responder no outro dia, nem olhava. Não queria nem saber. E aí, depois disso, minha gerente voltou de maternidade, voltou a fazer as coisas dela, muito do trabalho que eu tava fazendo era coisa dela. E aí chegou uma época que a demanda que eles tinham lá não conseguia atender, ainda um cara foi mandado embora, um montador, e aí acumulou um monte de coisa, mais ou menos de 1 ano e meio pra cá. E aí começou a me afetar de novo. É muito estranho, ninguém entende quando eu falo isso, porque as pessoas falam, você é maluca, por quê? Porque a empresa é sua, você não é dona, por que você se preocupa? Eu não sei explicar o porquê, mas eu tava me preocupando, e aí eu ficava muito mal mesmo, assim, a ponto de chorar todo dia. Antes de ir trabalhar, quando eu voltava do meu trabalho, eu não queria sair, eu só queria vir pra casa, eu só queria tomar banho e dormir, sabe? Eu ficava exausta, eu queria dormir para não... porque só dormindo eu não pensava em clientes, quando eu não sonhava com cliente, quando eu não acordava de madrugada pensando em cliente. Tem uma época, assim, muito difícil pra mim. E não tinha porquê, sabe? É como todo mundo me falava, a empresa não é sua, por que você tá se preocupando? Se o cliente for processar alguém, ele não vai processar você, ele vai processar a empresa. É culpa sua? Você que compra material? É culpa sua? Você que produz material? É culpa sua? Você que entrega o material? Porque esses eram os problemas que tinha. Que era de produção, ou era o problema na entrega, porque o montador, sei lá, fez mal feito. Ou era porque não dava pra produzir porque não tinha material. E nada disso eu cuidava, sabe? Então não tinha por que eu me sentir daquele jeito, mas eu me sentia. E aí eu tava sempre doente. Eu sempre fiquei doente trabalhando lá. Eu acho que eu tenho uma imunidade baixa, porque eu tô sempre doente mesmo, eu tenho rinite, eu tenho um problema na garganta, então muitas vezes no ano eu fico com a garganta inflamada. E eu ficava muito doente, assim, e muito cansada, e com muito sono. E só queria vir pra casa, só queria dormir, ou só queria chorar. Ai, gente. Pouca gente sabe que eu tive essas crises, assim, de choro por causa do trabalho. De tudo isso, né? Por causa do trabalho. E aí, agora no final do ano foi um inferno, aquele lugar, no final do ano de 2016. A minha mãe sempre disse pra eu nunca falar que nenhum lugar é um inferno, mas eu não consigo outra palavra pra dizer o que eu tava passando lá. Aí eu falei, é isso. É isso que eu tô tendo, é isso que eu tô passando. Eu tô, sim, tendo crises de pânico, assim. Eu não tinha como me diagnosticar com a síndrome do pânico, mas eu sabia que o que eu tava tendo eram crises de pânico daquele local, daquele ambiente. Que assim, gente, dava sexta-feira à noite, eu sabia que eu não tinha que ir pra lá no sábado, eu sabia que eu não ia ter que ir pra lá no final de semana, então na sexta-feira eu desligava. Eu era outra pessoa, você podia me chamar pra fazer o que você quiser, na sexta-feira que eu ia muito feliz. Agora, no domingo de manhã, eu já acordava muito mal. Eu já acordava, assim, péssima, porque eu sabia que na segunda-feira eu ia ter que ir pra aquele lugar.
eu já começava a passar mal antes. Além de crise de pânico, eu tava tendo crise de ansiedade, sabe? Eu tava passando mal 24 horas antes de eu ter que ir pra aquele local. Aí no final do ano, na empresa tem um recesso de 2 semanas, pro Natal e pro Ano Novo. Eu passei 2 semanas parecendo que eu tava no paraíso. Porque eu sabia que eu não tinha que ir pra aquele lugar. Eu era uma outra pessoa. Eu acho que todo mundo que me viu nessas 2 semanas pode confirmar isso pra vocês. Eu tava feliz, eu tava animada, eu queria sair, eu queria estar com a minha família, eu queria estar com meus parentes, eu queria estar com meu namorado, eu queria estar com a família do meu namorado, eu queria estar com todo mundo fazendo tudo. Mas uma hora a gente tem que voltar ao trabalho, né, gente? Aí o nosso retorno da empresa era pro dia 9 de janeiro. Então, no dia 8 de janeiro, no domingo, eu acordei com dor de cabeça, muito nervosa, com muita raiva, com muito ódio no meu coração. E a gente tinha um aniversário do meu primo, era na casa do meu tio. Eu moro em São Bernardo do Campo, o meu tio mora na cidade de Tiradentes? De Juninho, eu não sei o bairro que o senhor mora. Mas enfim, é lá pra São Paulo, lá pra São Mateus, depois São Mateus, longe. O meu tio tinha preparado, ia fazer uma festa, né, pro meu primo. E aí a gente foi pra lá. Só que assim, a festa, se eu não me engano, era 4 horas da tarde. A gente tinha chamado pra todo mundo ir 4 horas da tarde. O Iago queria, meu noivo, queria ir meio-dia. Aí eu fiquei com raiva, porque eu tinha que me arrumar mais cedo pra ir com raiva, assim, com ódio no meu coração. Porque eu tinha que me arrumar, tinha que ir mais cedo, me arrumar mais cedo, fazer tudo correndo. E eu tinha programado de fazer chapinha e de tudo, arrumar o cabelo. E como a gente tinha que ir mais cedo, não ia dar tempo de fazer, então eu já tava com ódio. Chegamos lá, passei o dia, ajudei a namorada do meu tio a fazer as coisas, né, do evento, da festa. E passamos o dia lá, e depois chegou todo mundo, 4 horas que foi chegar todo mundo, já tinha passado o dia lá, fazendo um monte de coisa. Irritada, estressada, com muita raiva, com muito ódio. Aí os homens, a casa do meu tio é bem pequenininha, é um amor, assim, a casa dele é a coisa mais fofinha do mundo, que ela é bem pequenininha, mas é mais arrumado do que meu quarto, sabe? Aí, como é muito pequenininha, a gente fica na rua, geralmente, quando a gente vai na casa dele. E aí os homens tinham ido pro bar. E aí deu 8 horas da noite no domingo, e os homens não tinham voltado do bar ainda pra gente cantar parabéns. Aí a namorada do meu tio foi com a minha mãe, eu acho, com minha tia e uma prima minha procurar eles no bar. Acabou que elas correram todos os bares do bairro e não acharam eles. Quando acharam eles estavam num bar, em outro bairro. E eu já tava com raiva, assim, eu já tava com muita raiva, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar na segunda-feira, que era 8 horas da noite, que ainda ia demorar 1 hora pra chegar em casa, que quando eu chegasse em casa eu ia ter que arrumar um monte de coisa pra ir trabalhar. E eu sabia que ia chegar em casa, ia deitar e ia dormir. Que é o que sempre acontece, né? O homem não tem nada pra fazer. Então eu fiquei assim, com muita raiva, eu tava com muita raiva. Então nesse dia, eu briguei com o Iago, a gente não dormiu junto nesse dia, por causa disso. Como eu já tinha passado o dia inteiro com raiva, eu briguei com o Iago, cheguei em casa, eu briguei com a minha mãe. Com ódio, eu fui dormir com dor de cabeça, fui dormir sem meu noivo, fui dormir brigada com a minha mãe. E tudo por causa da raiva que eu tava sentindo em ter que voltar a trabalhar no outro dia. Tá. Fui trabalhar no outro dia, segunda-feira, primeiro dia do ano. O telefone não parou. Aí eu tava brigada com o Iago, brigada com a minha mãe. A única coisa que eu conseguia pensar era assim, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui no quarto e... é isso.